Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre, fez um longo discurso no qual tentou se vitimizar, atribuindo a uma suposta perseguição religiosa as cobranças que recebeu por recusar-se a marcar a sabatina do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre afirmou que atenderia ao pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que sejam votadas todas as indicações de autoridades durante o esforço concentrado que ocorrerá na casa na próxima semana. O senador, entretanto, não marcou as sabatinas, alegando que precisaria ainda elaborar um calendário adequado e designar os relatores de cada indicação. A indicação para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aguarda mais de 4 meses. O senador Esperidião Amin, ao ter a palavra, afirmou: se alguém, em algum momento, vinculou sua atuação à condição religiosa, isso é uma iniquidade. Se alguém fez isso, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. O senador acrescentou que seus pedidos para que Alcolumbre cumprisse sua função e marcasse a sabatina nada tinham a ver com a religião de Alcolumbre ou do indicado, e sim com o cumprimento do regimento. Amin disse: no caso do Congresso, temos que respeitar o nosso regimento. Esta comissão tem prazo estabelecido claramente no regimento. O senador esclareceu: o presidente da comissão não tem a discricionariedade de ficar postergando. O senador Esperidião Amin esclareceu que o regimento determina que, se não houver respeito ao prazo estabelecido para o presidente da comissão, a questão deve ser levada ao plenário do Senado. O senador lembrou ainda que não está pedindo nenhum favor, e sim o cumprimento das normas, e apontou: o regimento é para todos. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como vem ocorrendo na Comissão de Constituição e Justiça e como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Mais recentemente, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@folhapolitica.org. Assista. Presidente, já que Vossa Excelência já que Vossa Excelência permitiu, eu não posso deixar de fazer aqui 2 registros sobre a sua homilia. Sobre mim o quê? Sobre a sua homilia, sobre a sua fala inicial, sobre a sua prédica, respeitosamente. Sobre a sua reflexão. É uma maneira respeitosa de eu me dirigir ao que Vossa Excelência falou. Primeiro, eu quero lhe oferecer a minha solidariedade. Se alguém, em algum momento, vinculou qualquer atitude sua à questão religiosa, eu serei o primeiro a me solidarizar.
porque isto é uma iniquidade. E eu falo isso na condição de quem é imigrante, filho de imigrante, sou primeira geração, e aprendi desde cedo a conviver na minha casa com atitudes de tolerância, até porque meu pai e minha mãe tinham religiões diferentes e vinham de famílias que tinham controvérsia religiosa dentro de si. Como que eu sou absolutamente solidário. Se alguém fez isso, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência. E quero dizer que se em algum momento eu fui ostensivo demais na minha manifestação, como vou ser agora, quero dizer que sempre a fiz de maneira institucional. O senhor disse muito bem que os poderes devem se respeitar. E no caso do Congresso, nós temos que respeitar o nosso regimento. Esta comissão, não é Vossa Excelência, esta comissão tem prazo estabelecido claramente no regimento para designar o relator e deliberar sobre matérias conforme especifica o artigo 118. O presidente da comissão não tem a discricionariedade de ficar postergando. E o parágrafo 2º do artigo 118 diz mais: se não houver a deliberação sobre essas indicações nos primeiros 20 dias úteis corridos, tem que haver uma nova designação de prazo, e se decorridos forem 40 dias, é o plenário do Senado que vai tratar sobre o assunto. Parágrafo 2º do artigo 118. Não existe essa discricionariedade. Isso não é nenhuma ofensa pessoal, isso é institucional. Então, houve aqui, está havendo uma contravenção ao regimento, que é a única forma civilizada do legislativo funcionar, presidente. Então, o meu protesto não é religioso, não é nem político, muito menos partidário e muito menos pessoal. Eu desejo, cobrarei sempre e ostensivamente o cumprimento do regimento, porque todos nós fomos eleitos pelo povo no nosso Estado. E o artigo 118 está sendo descumprido pelo atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é Vossa Excelência. Mas o meu protesto é institucional e vou continuar protestando, porque não estou pedindo favor, nem estou apelando, nem a Vossa Excelência, nem ao Rodrigo Pacheco. O regimento é para todos. Vossa Excelência, nesse momento, é o súdito do regimento, e neste caso está sendo um súdito rebelde. Pela ordem. Presidente Rodrigo, um parlamento da importância do Senado Federal, salvo o melhor juízo, não poderia omitir-se, não poderia silenciar diante das declarações recentes de Sua Excelência o ministro Toffoli no recente fórum jurídico realizado em Lisboa, quando disse, leio, nós no Brasil temos um semipresidencialismo com controle de moderador que hoje é exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Bastaria verificar todo este período da pandemia, disse o ministro. Na realidade, Toffoli expressou o que os brasileiros já vêm assistindo há alguns anos. O Supremo Tribunal Federal legisla, ele julga, ele prende, enfim, vem fazendo o que bem entende na área de jurisdição exorbitante. E o que eu estou querendo dizer nesta manifestação, senhor presidente, é que isto é completamente ilegal, é inconstitucional. Não há nenhuma previsão na Constituição brasileira de um poder moderador. Mas agora tivemos um reconhecimento da dura realidade contra a qual nada reagimos. O Supremo já vinha fazendo isso na prática.
Agora, um dos seus ministros declara que ele, Supremo Tribunal Federal, é um poder moderador. Ora, moderar significa mandar, significa imiscuir-se, significa interferir. Ao contrário de alguns juristas, algumas doutrinas, que diz que o poder moderador tem a finalidade de garantir a independência e o equilíbrio entre os poderes. Mas isso no Brasil não tem sido possível, porque por todas as ações que temos visto, o Supremo Tribunal Federal vai imiscuindo-se em prerrogativas próprias do Executivo e do Legislativo. E aí cabe uma pergunta: mas de quando o Supremo cometer as suas infrações, como tem cometido, quem tem alçada, quem tem poder para reprimir, para contrariar, para protestar, para discutir ações do Supremo Tribunal Federal? Não temos, se nem ao menos dar guarida aos incontáveis pedidos de impeachment que se acumulam há anos nas gavetas da presidência do nosso Senado Federal. Então, por tudo isso, senhor presidente, é que eu quero mais uma vez reafirmar: nós precisamos mudar o sistema de indicação dos ministros do Supremo, porque já há algum tempo o Supremo Tribunal Federal assumiu papel político. Tem hoje uma feição totalmente ideológica, porque é um Supremo que foi ali constituído, foi formado por uma ideologia que tem maioria no Supremo Tribunal Federal e que está procurando implantar essa ideologia, contrariando a nova realidade do Brasil. Então eu acho que está na hora de nós trazermos à baila, trazermos a esse plenário a PEC 35, para que haja um novo sistema, através de uma comissão de juristas escolhendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. E não mais ministros que são presenteados com uma toga, quando nem mesmo foram capazes de passar por um curso de direito, por um exame para entrar na primeira instância. Nós precisamos levar a sério aqueles requisitos para assumir a digna, a elevadíssima qualidade de ministro do Supremo Tribunal Federal. E isto só será corrigido por um modo diferente de indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal, e é isso que vem propondo a nossa PEC 35, que tem a relatoria do eminente senador Anastasia. Porque daqui a pouco, com o poder que vem se investindo, auto-investindo, o Supremo Tribunal Federal vai dizer: olha, a partir de hoje nós somos de fato o poder moderador e ninguém poderá fazer nada contra, porque até hoje nós temos nos omitido nesse particular. É o que eu precisava dizer e alertar os colegas senadores, porque nós precisamos estar muito atentos para que não mais continue esta predominância, esta soberania, esta primazia de poder do Supremo Tribunal Federal acima dos outros demais poderes, quando não é isso que a Constituição diz, mas diz que os três são harmônicos e independentes entre si. Não é o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado, senador Gazia Martins. Anuncio o item 1 da pauta.